Amém? Glória a Deus. Tá bom aí o áudio para todo mundo? Que a paz esteja convosco, amém? Boa noite, galera. Como é que vocês estão? Hoje nós vamos continuar a nossa série de agosto, né? Que é a dívida da nossa gratidão. Bom, hoje eu quero exclusivamente, né? Pedir para cada um de vocês pegar a sua Bíblia. Se você estivesse usando o seu celular para assistir essa live, não é necessário, pois a nossa equipe também tem uma Bíblia, né, que coloca na tela de vocês aí. Eu quero que cada um feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu lhe apresento, Pai, cada vida, Pai, que está assistindo esta live. Senhor, que o Espírito Santo de Deus esteja comigo e com cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus, amém. Bom, galera, hoje eu quero semear uma palavra no coração de vocês, que a referência bíblica é lá em 1 Samuel, do capítulo 25, do versículo 2 ao 14. Certo homem de Maom, que tinha seus bens na cidade de Carmelo, era muito rico, possuía 1000 cabras e 3000 ovelhas, as quais estavam sendo tosqueadas em Carmelo. Seu nome era Nabal, e o nome de sua mulher era Abigail, mulher inteligente e bonita, mas seu marido, descendente de Calebe, era rude e mau. Bom, quero parar aqui, nesse versículo aqui. Muitas vezes, nós seguimos os caminhos de Deus. Nós queremos muito as bênçãos do Senhor. Só que, às vezes, Deus ele quer muito lhe mudar. Porque no momento que nós entregamos nossa vida para Jesus, automaticamente a nossa vida é dele. Quando nós nascemos do ventre das nossas mães, nós somos criados de uma certa forma. Às vezes, nós passamos por tribulações, por dificuldades familiares, por falta de paternidade ou algo parecido. E eu quero falar para vocês que muitas vezes, depois de nós adultos, nós se tornamos pessoas que acabam bloqueando milagres através de outras vidas. Mas eu quero falar para vocês que hoje Deus quer falar no teu coração, que muitas vezes nós somos dessa forma, mas é porque o Espírito Santo de Deus quer lhe tratar, Ele quer lhe modificar, Ele quer mudar suas atitudes. Porque muitas vezes as pessoas poderiam chegar até perto de você, lhe perguntar algo, e você pode chegar e ficar muito bravo, ou então responder essa pessoa com muita raiva, ou então ser ignorante com essa pessoa. E eu quero falar para você que as nossas bênçãos vindo de Deus precisa de alguém, precisa de um corpo. O que eu quero lhe dizer? A nossa vida ministerial pode ser amizade, pode ser através de ministério, ou então na família, tia, tio, o que for. Você tem que ter um laço de familiar, você tem que ter um laço de amizade, porque é através desses laços que você é abençoado. Porque muitas vezes Deus ele não vai se materializar na sua frente e dizer assim, toma meu filho, a sua bênção. Deus usa o teu próximo para lhe abençoar. E às vezes a nossa característica, a nossa forma de falar com as pessoas, às vezes desagrada o coração do próximo. Como aqui Nadal fez. Davi, ele não foi com intenção de brigar. Davi, ele não foi com intenção de repreender
Nabal. Nabal, ele foi ignorante com Davi, sendo que Davi não fez nada. Simplesmente Davi foi lá e saudou Nabal. Mais adiante vocês vão saber direitinho. No deserto, Davi ficou sabendo que Nabal estava tosqueando ovelhas. Por isso, enviou 10 rapazes, dizendo-lhes: leve minha mensagem a Nabal, em Carmelo, e cumprimente-o em meu nome. Diga-lhe: longa vida para o Senhor, muita paz para o Senhor, e sua família, e muita prosperidade para tudo o que é seu. Sei que você está tosqueando suas ovelhas. Quando os seus pastores estavam conosco, nós não os maltratamos. E durante todo o tempo em que estiverem em Carmelo, não se perdeu nada que fosse deles. Pergunte a eles, e eles lhe dirão. Por isso, seja favorável, pois estamos vindo em época de festa. Por favor, dê-nos seus servos, e ao seu filho Davi o que puder. No versículo 9. Os rapazes foram e deram a Nabal essa mensagem em nome de Davi, e ficaram esperando. Nabal respondeu: então os servos de Davi. Quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Hoje em dia, muitos servos estão fugindo dos seus senhores. Nesse momento, Nabal ele foi grosso com o seu servo, com o servo de Davi. Então, muitas vezes, nós estamos servindo os caminhos de Deus, nós estamos servindo tudo que Deus já nos deu, mas muitas vezes as nossas atitudes, o nosso modo de falar, o nosso modo de agir, acaba atrapalhando as suas bênçãos do Senhor. Então Deus nesse momento quer lhe tratar o seu emocional, a sua forma de conversar com as pessoas. Às vezes você está sendo até natural, o teu natural, mas você acaba machucando, magoando o teu próximo. E Jesus, lá no livro de Marcos, fala que existe um mandamento supremo, que nós devemos amar o nosso próximo, como Jesus nos amou, como Jesus amou o mundo. Então nós temos que ter essa clareza na nossa mente. No momento que nós conseguiremos abranger esse mandamento de amar o nosso próximo, automaticamente nós conseguiremos tratar melhor as pessoas, viver melhor, porque através da nossa boca, do nosso modo de falar, vai acumulando no nosso coração. Muitas pessoas, elas chegam a falar que agosto é o mês do desgosto, parece. Então eu quero falar para você que isso não é verdade, isso aí é só uma gíria, um modo de falar das pessoas. E, na verdade, mês em mês, nós temos que ter atitudes da luz. O que é uma atitude de luz? É atitudes boas, atitudes que saem da nossa boca, que vai edificar a vida do próximo. Não é somente de a gente ficar criticando o nosso próximo, de ficar falando mal do nosso próximo. E isso vai diretamente para o nosso coração. Essas pessoas que chegam a falar assim do seu próximo, da forma que ele fala, muitas vezes o coração já está cheio de ódio. Muitas vezes o coração está acabado. E durante essa pandemia que nós passamos, muitas vezes acontece isso. Às vezes nós ficamos tanto tempo nessa quarentena, aí a nossa cabeça fica tão cheia, e a gente acaba se desgastando emocionalmente, sendo ignorante com algum familiar nosso, e a gente acaba pecando nesse momento. Mas eu quero lhe dizer, todos os dias Deus te perdoa. Mas você tem que ter sinceridade no teu coração. Você tem que admitir o teu erro. Você tem que chegar e falar: Senhor, eu pequei. Trazendo mais um pouco atrás na Bíblia, na passagem que Davi, ele adulterou com a mulher do seu próximo, Natã
profeta Natã, ele foi ao encontro de Davi para falar. E o profeta Natã falou através de uma parábola para Davi, para ver se Davi entende, porque Davi chegou a um ponto que ele nem se reconheceu que errou. Davi, ele simplesmente queria fazer juízo com próprias mãos, e ele não reconheceu que ele errou. E isso acontece com muitas pessoas. Muitas vezes as pessoas, elas erram, elas tomam as atitudes que acabam desagradando o teu próximo, e ela nem sente que errou. Muitas vezes nós temos que ter a palavra de sabedoria para essas pessoas, para que elas se enxerguem, porque a cura interior só vai acontecer quando ela reconhecer o próprio erro. No versículo 11. Por que deveria eu pegar meu pão e minha água, e a carne do gado que abati para os meus tosqueadores, e dar aos homens que vêm, não se sabe de onde ele... de dá-los a homens que vêm, não se sabe de onde é. Então, os mensageiros de Davi voltaram e lhe relataram cada um dessas palavras. Davi ordenou aos seus homens, ponham suas espadas na cintura. Assim eles fizeram, e também Davi. Cerca de 400 homens acompanharam Davi, enquanto 200 permaneceram com a bagagem. Um dos servos disse a Abigail, a sua mulher, a mulher de Nabal: do deserto, Davi enviou mensageiros para saudar o nosso Senhor, mas ele os insultou. Eu quero falar um pouco também em relação que nós, aqui nesta terra, nós fomos chamados para algum propósito na vida. E não foi somente para si próprio. Deus colocou a gente aqui na terra. Não foi para a gente fazer para nós mesmos. Deus colocou cada homem. Isso vai do ímpio ao cristão. Ele colocou o homem na terra para servir um ao outro, para transmitir o amor de Cristo. E muitas vezes as pessoas não estão entendendo. As pessoas não estão entendendo. Essa mensagem que Deus deu durante essa pandemia, muitas pessoas não entenderam. Pelo contrário, acabou piorando, ficando com mais coração de ódio. Outras ficaram aprisionadas em cativeiros. Outras acabaram não adquirindo a unção que Deus mandou para a gente. E qual foi a mensagem de Jair? Amar o nosso próximo, incondicionalmente. Orar pelos enfermos. Orar para aquelas pessoas com ódio no coração. Orar pelaquela pessoa que te apedrejou. Foi isso que Deus ensinou. Foi isso que Deus quer falar para cada um de nós. Porque Jesus já está voltando. Jesus quer lhe tratar. Jesus quer acabar com o teu comodismo. Jesus quer acabar com esse teu emocional que acaba te colocando no fundo do poço. Amém? E nós cristãos, agora eu estou falando dos cristãos, né? Os cristãos em si, eles têm que ser, como é que posso dizer assim, eles têm que, fugiu a palavra, eles têm que ser o canal de milagres para cada um das pessoas. Porque nós temos que ser os facilitadores, voltou a palavra. Nós temos que ser o facilitador de milagres. Porque os facilitadores de milagres é um momento quando uma pessoa, o teu próximo, está precisando de algo, que muitas vezes quando nós falamos precisando de algo, muitos já levam o sistema financeiro, né? Mas não é só financeiro. O teu próximo pode precisar de um apoio emocional, o teu próximo pode precisar de uma força física.
Então nós temos que entender qual é a voz de Deus no nosso coração. Nós temos que saber por que nós estamos aqui na terra. Nós não estamos aqui na terra de ficar nos cantos das paredes, dentro do quarto, choramingando, esperando essa pandemia acabar, ou então esperar as coisas melhorarem. Deus, nesse momento, lhe convida para você normalizar a sua vida nesses novos tempos. Porque o normal do passado é passado, não existe mais. Nós temos que viver o presente e deixar o futuro nas mãos de Deus. Amém? E lá em Provérbios, capítulo 18, do versículo 4 ao 7. As palavras do homem são águas profundas, mas a fonte da sabedoria é um ribeiro que transborda. Não é bom favorecer os ímpios, mas para privar da justiça o justo. As palavras do tolo provocam briga, e a sua conversa atrai açoites. A conversa de tolo é a sua desgraça, e seus lábios são uma armadilha para a sua alma. Esse versículo 7 aqui está acontecendo com muitos cristãos na atualidade de hoje. Eu quero explicar um pouco para ver se vocês entendem. Eu vou sair um pouco na situação dessa pandemia. Eu comprei um carro. Um Fusca, ano 92. Esse Fusquinha, decidi ir para o Nordeste. Daqui para o Nordeste, se eu não me engano, é uns 10 mil quilômetros de distância. Você acha que esse Fusquinha vai aguentar? Se ele não estiver preparado? Se ele não tiver com revisão? Claro que ele não vai aguentar. É a mesma coisa de nós cristãos. No momento que nós não estávamos na pandemia, tinha cultos de quinta-feira presencial, tinha dia de sábado, rede jovem, tinha as redes de casais, a rede de homem, a rede de mulheres na terça-feira. O domingo, tinha os cultos da família presencial. Muitos não levavam a sério. Não ia para os cultos, preferia fazer qualquer outra coisa. Aí no momento que veio essa dificuldade, durante essa pandemia, clamaram por misericórdia. Claro, Deus é Deus. Mas eu quero alertá-los. No momento do nosso descanso, é o momento de a gente se preparar. No momento que vem o problema, que todos nós estamos passando por problema, não estou falando só dessa pandemia, não. Além da pandemia, existem problemas pessoais. E durante esses problemas pessoais, nós temos que também estar preparados. E não tenha pressa não de sair desse problema. Porque no momento que você sair desse problema, é arriscado você, depois de 2, 3 dias, entrar em outro. Deixa aí, tu está profetizando coisa errada? Não estou profetizando coisa errada. Porque Deus é Pai. Deus lhe transforma. Ele quer a tua maturidade. No momento que nós pedimos força para Deus, sinto lhe dizer, mas Ele não vai te dar não. Ele vai te dar situações para que você crie força. Se você quer paciência, Deus vai lhe causar uma situação para que você tenha paciência. Ah, Dejaí, mas eu não consigo. No momento que Jesus foi na cruz do Calvário, levou todos os pecados do mundo, eu canso de dizer isso, mas eu tenho que falar para vocês, e o maior prazer de eu sempre falar isso, Jesus Cristo, após de subir para a glória, Ele mandou o Espírito Santo de Deus
para dentro de nós. E é através do Espírito Santo, não é méritos teu não, através do Espírito Santo que você vai ter esses frutos. Com a ajuda do Espírito Santo de Deus, o autocontrole, a mansidão e o temperamento, e entre outros frutos, Ele vai lhe ajudar. Sem Ele, eu não sei se eu vou, é certo, mas vai ser muito difícil você conseguir, sozinho. Então eu lhe peço, que no momento que você estiver no momento de atribulação, é o momento das lutas. Quando você estiver cansado, Deus vai lhe confortar, Deus vai fazer você descansar. Mas no momento que você descansar, não é fisicamente, você tem que descansar em Deus. Descansar em Deus é você ter diariamente uma vida em oração. Descansar em Deus é diariamente você ter uma leitura na Bíblia. Descansar em Deus significa também, pelo menos tirar um dia da sua semana, jejuar. A chave do sucesso, a chave de um sucesso de um cristão é através da oração. Se você não tiver uma vida em oração, amado, eu sinto lhe dizer, você não vai conseguir vencer na vida. Porque você precisa do general, você precisa de Deus. Não vá buscar Deus quando está no meio das tribulações, não. Busque a Deus antes dos problemas, que você vai vencer durante. E depois dos problemas, se você passar por esse problema e vencer, pode ter certeza, seu nível subiu. Seu nível de maturidade subiu. Amém? Mais adiante, lá no livro de Provérbios, capítulo 19, do versículo 11, fala bem assim: a sabedoria do homem lhe dá paciência, sua glória é ignorada as ofensas. Só que um detalhe, a sabedoria nós pedimos para Deus. Para você adquirir a sabedoria, você precisa conversar com Deus. Porque sabedoria, a gente não tira de qualquer lugar, não. A pessoa ter uma sabedoria, significa que nós temos que se precaver. Uma pessoa sábia tem que saber que no momento dos problemas, você está avistando o problema, você vai se preparar, você vai evitar certo tipo de ocasião na tua vida. E no momento, a pior coisa que existe, quando nós entramos em uma luta, e você não sabe com quem está lutando. E muitas vezes essas lutas é ocasionada por Deus. Um grande exemplo, essa pandemia. No começo da pandemia, eu me lembro que tinha pessoas que invadiam os supermercados. Estavam levando até papel higiênico. Eu tenho que lembrar disso. Estavam levando papel higiênico, aquele sabonete Protex. Não sabia o que estava fazendo. Eu vou ser sincero, durante o primeiro mês, realmente eu fiquei assim meio cabreiro. Só que eu estudei, eu analisei o que estava acontecendo, eu fui ver o que estava, qual era o inimigo verdadeiro que nós estávamos enfrentando. Para que eu e a minha família não vá entrar em atribulação. Porque quem estava no meu redor, os próximos, não digo todos, mas a maioria, estavam preocupados, estavam angustiados, saiu da sua comunidade, mas forçadamente, por causa que estava tão preocupado de uma forma, que foram fazer coisas que não era para ter feito. E é assim que Deus nos trata. Ele faz a gente sair da nossa comodidade, mas nós temos que sair da nossa comodidade já sabendo o que nós vamos fazer. Porque se a gente sair da nossa comodidade sem ter um caminho dito como nós devemos caminhar,
nós não vamos conseguir ir para nenhum lugar. A gente vai cansar e muitas vezes acontece o esfriamento na fé. Quando um cristão esfria na fé, só outro sacerdote para lhe alcançar. Porque é muito difícil o cara se erguer só. E aí que eu venho lhe falar, se você quer voltar para os caminhos de Deus, estamos aqui de portas abertas. E eu creio que em nome de Jesus, Deus está lhe chamando. Porque um chamado, nós abandonamos. Mas o chamado sempre está conosco. Um chamado, nós abandonamos. Mas o chamado de Deus sempre está conosco. Se Deus lhe chamou para algum tipo de projeto na tua vida, eu não estou falando só ministerial, não. Um sonho, uma faculdade do teu sonho, a sua família, ganhar a sua família para Jesus, ter aquele emprego dos sonhos. Eu sei que cada um de nós temos um sonho. Porque senão nós não teríamos propósito de viver. Cada um de nós temos um propósito aqui nessa terra. Feliz daquele que conheceu o seu chamado. E quando eu me refiro a um chamado, não é só ministerial, repito novamente. Não é só relacionado à igreja. Porque muitos podem me chamar de fanático. Não, eu não sou fanático. Eu sou fanático por Deus. Aí eu sou. Eu estava falando com um discípulo meu que pode acontecer o que for. Eu só vou parar de servir ao Senhor quando eu não respirar mais. Eu já passei por muitos problemas na minha vida. Existe uma doença que é 10 vezes pior que o coronavírus. E muitos nem dão trela. Sabe por quê? Porque é uma doença silenciosa. O nome dessa doença é a depressão. E é ocasionada por tudo que eu falei aqui para vocês. Mês de agosto, ou então sempre no começo da semana, segunda-feira. Muitos jovens e adultos também se matam. Pode olhar a estatística. A maioria das mortes por suicídio é na segunda-feira. Porque há um vazio tão grande dentro dessa pessoa, que depois que passa o sábado e o domingo, eles colocam expectativa no fim de semana. E quando o fim de semana acaba, vem aquela angústia, aquela tristeza. Eu falo isso porque eu passei por isso. Antes de eu entregar minha vida para Jesus, eu me libertei da depressão. E a depressão é uma doença, quando ela aparece, ela já vem para matar. Feliz daquele homem que conseguiu sair da depressão. E todo aquele que saiu da depressão, que já falou comigo, que saiu da depressão, foi porque resolveu seguir os caminhos de Jesus. Eu ainda não vi um médico dizer, eu curei aquele ali da depressão. Não tem um homem que consegue curar o outro da depressão. Eu passei 4, 5 meses frequentando psicólogo, tomando remédios, e só fazia piorar. Eu preenchia coisas que não era para ter preenchido dentro do meu coração. E, na verdade, eu só estava cavando mais a minha cova. Mas, como eu lhe falei, Deus é tão misericordioso, Ele me tirou desse buraco. Numa roda de cachaça, eu tenho que falar. Eu, numa roda de cachaça, quando eu estava no mundo, chegou um jovem para mim, também estava bebendo, e falou assim,
você vai ser um líder de jovem. Eu olhei assim para a cara dele, comecei a rir. Depois de 4 meses, eu decidi frequentar a igreja. E depois eu conheci esse amor incondicional de Jesus. Eu fiquei tão apaixonado por esse carinho dele na minha vida, que verdadeiramente eu servir a ele, mesmo na dor, mesmo na angústia, porque cristão passa por tristeza, cristão passa por adversidades, mas eu não parei de servir a ele. Nos tropeços e barrancos, mas eu não parei de servir a ele. E Deus foi de uma forma que trabalhou na minha vida. A misericórdia dele foi tão maravilhosa na minha vida, que muitas coisas eu aprendi. Como é que eu posso falar no palavreado jovem? Na tora. E hoje eu estou aqui para ensinar essa geração como deve caminhar. Feliz daquele jovem que se interessa os caminhos de Jesus. Feliz daquele jovem que decide sair do narguilé. Feliz daquele jovem que quer sair do alcoolismo e seguir os caminhos de Deus. Basta de ter uma sinceridade, um momento de chegar, Senhor, eu pequei, eu errei, eu estou arrependido. Deus só vai lhe curar, Deus só vai lhe libertar, se você for sincero nas tuas palavras. Como eu fui. Não vá pensar que no momento que eu entreguei minha vida para Jesus, a depressão saiu assim instantaneamente, não. Não, não foi. Como eu lhe falei, Deus não é um gênio da lâmpada. Eu passei por um processo na minha vida. Eu passei quase 1 ano com depressão, após ter entregue minha vida para Jesus. Mas algo dentro de mim, mesmo eu não conhecendo a voz de Deus ainda, algo dentro de mim dizia, não desista. Eu tenho uma vida gloriosa para você. Eu vou lhe tirar desse buraco. Não desista. Não desista. E isso ficou no meu coração. Não devo desistir. Por isso que até hoje, doa o que doer. Pode ser o que for. Eu não vou parar. Eu escutei isso no meu coração. E eu passo para vocês. O processo de Deus é difícil. Mas é o único método de você ser curado, de você ter sucesso na sua vida, de você ter maturidade. A única forma de Deus lhe tratar é através da dor. E repito novamente, para de usar Deus como fosse um gênio da lâmpada. Só no momento que você está no momento das dificuldades, você busca Deus. Para com isso. Para de ser ingrato. Tenha mais gratidão por tudo que Deus já lhe fez. E eu tenho certeza que Deus está buscando o coração de muitos. Entenda que o seu chamado não é só seu. Foi Deus que te colocou para você. Ele tem um projeto para a sua vida. Eu quero orar pela sua vida. Fecha seus olhos. Pai, em nome de Jesus, através da Tua palavra, Senhor, eu quero lhe apresentar cada vida que está assistindo nesse momento, nesta live. Senhor, incomode o coração de cada um deles, Senhor, para que eles passem a Te buscar, a orar, a jejuar,
a ler a Tua palavra. Conforte o coração de cada um também, Senhor. Porque eu sei que nos momentos difíceis, Pai, é o momento que a gente acaba se lembrando do Senhor. Mas desde já, Pai, antes dos problemas, eles vão passar a Te buscar, a se revestir para lutar contra esses problemas. Senhor, erga, Pai, cada jovem que está cansado, aquele jovem que está angustiado, que está desacreditado dos Teus projetos. Senhor, desde já eu apresento o sonho de cada jovem, Pai, e que esse sonho volte no coração deles, Senhor. E aqueles que estão afastados dos caminhos do Senhor, Pai, eu creio que em nome de Jesus, eles estarão na casa de volta. Que um bom filho é aquele que volta para a casa do seu pai. Senhor, abençoe, Pai, a vida de cada um aqui, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom, galera, eu venho agradecer para vocês estarem acompanhando a gente aí, né? Todos os sábados nós temos a nossa rede jovem, agora é presencial, amém? Também é presencial, antes a gente estava só fazendo live, mas agora é presencial. Amanhã é o nosso culto de domingo, não falte, às 9 horas da manhã e às 6:30 da noite. Glória a Deus. Levanta sua mão para cima aí, que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo de Deus, permaneça com cada um de nós, para todo sempre. Amém. Deus lhe abençoe. Fiquem na paz do Senhor.